Então, bora lá fazer esse plano de parto agora, né? O plano de parto, para quem não sabe, né, é esse documento que expressa as vontades da mulher, né, com relação ao nascimento do bebê. Eu não sei se eu vou conseguir enxergar porque eu não consigo aumentar, mas bora lá. Então aqui você vai colocar, né, o seu nome, o nome do acompanhante, o nome do bebê. Esse aqui é o modelo que eu tenho, que vocês podem se inspirar para fazer os próprios modelos de vocês. Né? Esse aqui é o que eu tenho, que eu posso mandar, né, editável, com o nome do bebê. Enfim, então, esse plano de parto aqui é um documento que vocês vão colocar como que vocês desejam que seja o dia do parto e o que vocês não aceitam. Não precisa passar em cartório, mas se quiser, né, é mais um respaldo jurídico para vocês. Mas é importante fazer, porque talvez vocês cheguem lá e o profissional de saúde nem olhe isso daqui, porque eles também não são obrigados a ler. Mas o que acontece? A magia do plano de parto é que quando você está fazendo, você está adquirindo informação. Então, às vezes, tem uma coisa aqui que você pensa, nossa, nunca tinha parado para pensar sobre isso, agora eu já sei o que eu vou querer no dia. Então, mais para trabalhar mesmo essa coisa da informação, para vocês terem, né, mais respaldo. E então, quando vocês forem chegar na maternidade, pode colocar junto com a caderneta da gestante, e quando pedir os documentos, né, já entrega junto com o plano de parto, porque minha filha, a grávida que chega com um plano de parto no hospital, ela tem moral, viu? Então eles já vão saber que você não é qualquer uma. Então, aqui fala, né, que esse plano de parto expressa os desejos de vocês para o nascimento do bebê, né, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. Nós nos informamos antes de fazer a escolha e vocês entendem que existem situações em que as escolhas de vocês podem não ser possíveis. E aí, nessas circunstâncias, né, acontecer algum imprevisto, vocês uma coisa que não estava ali no script, né, que foi fora do controle. E aí, nessas situações, vocês preferem que o obstetra tome as decisões necessárias para a saúde e segurança do bebê ou que ele sempre converse com vocês antes de tomar qualquer decisão? Então, vocês vão marcar aí. Se vocês quiserem, vocês podem eliminar essas outras aqui, ó. Aqui você pode marcar um X, né? Ou você pode eliminar isso daqui e deixar só o que você quer. Então, o plano de parto ele vai ficar bem mais sucinto, né? Bem mais enxuto, né? Você deixando só o que você quer e o que você não quer, você tira daí para não ficar, né? Com tantas folhas. Então, você vai marcar aqui o que você prefere, que o obstetra escolha ou que ele converse com vocês. Então, aí você vai marcar que se você tem alguma situação especial, né, como uma cesariana anterior, uma diabetes, uma pré-eclâmpsia, um RH negativo, se tem cultura positiva para Streptococcus B ou alguma outra situação que você acha relevante que precisa informar a equipe. E aí, durante o trabalho de parto, quem você gostaria que estivesse com você? Isso aqui, né, em casa. Então, você quer o seu parceiro, você quer a sua família, você quer a sua doula, que outras pessoas que você quer que estejam? Porque tem muita mulher que não para pensar sobre isso e não conversa sobre isso com o marido. Aí, quando entra em trabalho de parto, ele faz uma lista de transmissão, chama todo mundo, gato, periquito, papagaio, e enche a casa da mulher e ela não consegue ter privacidade no momento de trabalho de parto. Isso é a pior coisa que você pode fazer com a sua mulher. Então, não façam isso, né? Conversem direitinho o que vocês querem, se vocês querem avisar alguém no dia ou não, querem que seja só vocês. Então, isso daqui, né, para vocês pensarem sobre. E aí, detalhes especiais que eu gostaria de ter durante o meu trabalho de parto em casa, né? O que você gostaria? Como é que você pensa, né? Nesse dia, como é que você pensa que seria um ambiente ideal, né, para você? Então, pouca luminosidade, pouca interferência, pouco barulho, música da minha escolha, cromoterapia, né, que é o uso das cores, liberdade para caminhar e mudar de posição. Então, tudo isso daqui você pode ter, e se tiver mais alguns detalhes especiais que você queira, né, fotos, você pode colocar aqui para vocês se planejarem para o dia. E durante o trabalho de parto no hospital, aí vem, desejo ter a presença de um acompanhante de minha preferência, conforme a lei 11.108. Então, aqui você já sabe que você está respaldada pela lei, você não pode ficar sozinha em nenhum momento, toda gestante tem direito de ter um acompanhante, e isso aqui também para cesárea, tá? Não, não, nada disso de acompanhante ficar olhando do vidro, não. A acompanhante entra na sala, junto com a mulher, entra na sala na hora da anestesia, então o acompanhante é um direito mesmo previsto pela lei e ninguém pode impedir o acompanhante de acompanhar a mulher. Liberdade para andar e adotar as posições que me sejam mais favoráveis no trabalho de parto, né? Se você deseja essa liberdade, que é obviamente que você vai querer, né? Então você marca aqui liberdade para se alimentar, lembrando que a mulher não precisa ficar privada de alimentos, é uma violência tremenda que fazem com as mulheres, é deixar elas sem comer durante o trabalho de parto, porque trabalho de parto envolve muita energia, então a mulher precisa estar bem alimentada, precisa estar bem hidratada.
Uso contínuo de soro e ocitocina sintética, a gente já viu, né? Que isso daqui não tem a menor necessidade de fazer se não tiver uma indicação real. Monitoramento fetal, apenas se for essencial e não uso contínuo. Então, o monitoramento fetal é o cardiotoco, né? Que fazem, colocam aquelas cintas, 2 cintas na mulher, onde colocam dois eletrodos, né? Que ficam monitorando ali os batimentos do bebê e as contrações. Então, a mulher fica ali com aquele aparelho no abdômen. Ele não é para ser contínuo, tá? É só se tiver alguma situação aí que precisa monitorar o bebê mais de perto. Então, coloca a mulher no cardiotoco, mas não precisa ficar o tempo inteiro ali. É muito incômodo. Exames de toque somente de 4 em 4 horas, conforme recomendam as diretrizes nacionais de assistência à parto normal. Eu coloquei esse plano de parto aqui o mais respaldado possível. Então, tudo que era direito da mulher, eu quis trazer a referência para eles saberem que a mulher está bem respaldada pela lei, pelas diretrizes da OMS e do Ministério da Saúde. Eu prefiro que o acompanhante não seja separado de mim. Aí você vai colocar aqui sim. Se você não quiser, você coloca não. Eu prefiro que a rotura de membranas aconteça naturalmente, né, que é o rompimento da bolsa. Então, o ideal é que isso aconteça naturalmente, né, que ninguém rompa a sua bolsa, a não ser que tenha alguma necessidade de fazer essa indução aí. Então, o ideal é que elas nasçam, estoure, né, a bolsa estoure naturalmente. Não desejo que o meu trabalho de parto seja acelerado desde que eu e o meu bebê estejamos bem. Então, não tem a menor necessidade de induzir um parto que está sendo bem desenvolvido, né, que está andando bem. Desejo ter liberdade para ir ao chuveiro durante o trabalho de parto? Sim, né? Isso é um direito da mulher. E sobre a experiência do nascimento, vocês colocam aqui o que vocês esperam ter, né? Se é um parto vaginal após cesariana ou uma cesariana. E aí vamos pensar aqui na indução, né? Se o trabalho de parto tiver que ser induzido, você prefere aguardar até 41 semanas de gestação, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde, porque tem mulher que ela não aguenta. Ela chega nas 40 semanas e é o limite dela e ela não quer mais. E aí você tem que, né, ver o quanto que essa gravidez está sendo incômoda para você, o quanto que você aguenta, se você aguenta esperar o tempo do bebê caso demore mais. Então, se você aguentar, saiba que pelo Ministério da Saúde você pode esperar até 41 semanas e 3 dias. Então, se você aguentar aguardar até lá, você marca aqui que você aguarda sim. E aí, se precisar de algum método de indução, né? A gente já viu, né, o que é método de indução para preparação de colo, para contração. Então, você vai pensar aqui o que você vai aceitar e não. Você aceita um descolamento de membranas? Né? Se o hospital puder te oferecer isso, você estaria disposta a se submeter a esse tipo de indução? Misoprostol, a ocitocina, a ruptura de membrana. Então, pense aí direitinho se caso seja necessário algum desses métodos, quais que você vai aceitar ou não, né? E agora tendo conhecimento, né, você sabe qual que se encaixa para qual momento. Então, se você está tendo muita contração, você não vai aceitar a ocitocina. Então, né, pensar aí direitinho conforme a sua necessidade. Gostaria de receber medicação para dor assim que possível, só se você parecer desconfortável, só se solicitar ou de forma nenhuma. Medicação para alívio da dor é analgesia de parto, é aquela igual da cesárea mesmo que colocam aquela agulha aqui na coluna. Então, não tem nada farmacológico que alivie a dor, né, de pirona, isso não existe, gente. Então, medicação para alívio da dor é analgesia. E tem, assim, são raríssimos os hospitais que conseguem oferecer. Mas a analgesia, ela traz riscos, né, tanto para a mãe como para o bebê, porque a anestesia também é o bebê. E aí, esse trabalho de parto, ele vai evoluir mais lentamente, mas aí vocês podem solicitar. Aqui a gente tem uma página só com as posições, né, que a mulher pode parir, lembrando que é o direito da mulher parir na posição que ela se sentir mais confortável, né? A gente sabe que a posição deitada, né, de perna aberta é a pior possível para a mulher parir, porque não tem a ajuda da gravidade, né? O bebê tem que descer se empurrando para frente, né? Se a mulher tivesse sentada em pé ou de cócoras, o bebê desceria com muito mais facilidade, porque ele teria a ajuda da gravidade. E quando a mulher deita e abre as pernas, ela fecha a pelve. Então, é bem mais difícil mesmo, além de ser mais desconfortável, né? As contrações ficam muito mais dolorosas com a mulher deitada. Então, aqui tem várias posições que a mulher pode ficar e aqui, né, tem o respaldo científico que ela tem ciência de que essa liberdade é um direito dela e ela pode escolher a posição que ela se sente mais confortável para parir. Indo agora para o período expulsivo, né? Quando você estiver lá tendo os puxos, você gostaria de estar em qual posição? Deitada, de cócoras, de gasking, sempre sentado? Isso aqui muitas vezes você vai escolher na hora, né? Mas se você puder já dar uma adiantada, né? Se você já treinou algumas posições aí na sua casa, você sabe que você quer parir naquela, porque tem mulher que fala, não, eu quero parir de 4, eu quero. Aí você já marca aí. Se não, se você quiser esperar para ver na hora,
você sabe que você tem essa liberdade. Agora, as coisas que você não gostaria. Empurrar o bebê apenas quando sentir necessidade, né? Que é o puxo espontâneo, que é o certo. Então, você faz contração na hora que o corpo pedir para você fazer. Então, sem ninguém te mandando, né? Quando a pessoa manda, isso é chamado de puxo dirigido, que é violência obstétrica. Puxo espontâneo é o que a mulher sente e ela faz por vontade própria. Que é aqui, ó. Empurrar quando é direcionada pelo obstetra ou acompanhante, isso não existe. Não ter limite de tempo para o período expulsivo desde que o bebê estejamos bem. Sim, gente, porque depois que o bebê sai ali no canal vaginal, tem muita gente que acha que o bebê escorrega, né? Mas não, ele pode ficar ali até 3 horas, né, com a cabecinha ali para fora e não tem problema nenhum. E não precisa apressar nem puxar o bebê desde que esteja tudo bem. Então, o ideal é que o bebê nasça sozinho ali e o profissional só apare o bebê, não fique puxando. Receber analgesia antes do período expulsivo, quando a mulher recebe analgesia, ela não sente nada, ela não sente os puxos espontâneos, então ela não vai saber a hora certa de fazer força. E aí isso pode acabar causando uma laceração, né? Então, não é legal. Mas caso você queira, você marca. Ver o nascimento por um espelho, tem mulher que quer, né? Que gostaria de ver o bebê saindo, né? Por um espelho, tem mulher que não. Então, você marca aí o que você desejar. Tocar a cabeça do bebê assim que ela coroar. Então, quando o bebê tá saindo, né? Que a mulher toca a cabeça dele, a cabeça do bebê, isso faz com que os hormônios trabalhem mais rápido para o bebê descer mais rápido. Então, é muito bom. Mas aí, caso você não queira, marca que não. Que o bebê não seja puxado, que o bebê seja puxado pelo obstetra assim que coroar. Isso daqui não é legal, né? Essa manipulação do períneo, o obstetra ficar todo o tempo ali com as mãos no períneo da mulher, ali alisando e tocando no bebê, tirando a cabeça, querendo empurrar a cabeça do bebê a todo custo quando sair. Não é legal, isso é extremamente invasivo e violento, então, né, pode negar, deve, na verdade. Que sejam utilizados instrumentos para o bebê, para ajudar o bebê a nascer, né? Aí tem sim, não ou somente se for necessário um parto vaginal assistido, né? Que é o caso que a gente já falou. Somente no caso de extrema necessidade mesmo, a mulher desmaiou, não tem mais como, e o bebê precisa sair, aí pode fazer um parto vaginal assistido. Agora, as coisas que você não gostaria que fossem realizadas, né? Aqui a gente tem episiotomia, puxo dirigido, raspagem de pelos, manobra de Cristelé. E aí você pode colocar alguma outra coisa aqui que você não quer de jeito nenhum. E aqui tem o respaldo, né? Tem o conhecimento de que as práticas citadas acima são configuradas como violência obstétrica passíveis de denúncia. Tudo isso aqui é violência obstétrica, não pode fazer de jeito nenhum. Se uma cesariana for necessária, né? Entrou lá em trabalho de parto, aconteceu alguma coisa, o bebê infelizmente não vai ser possível ter parto normal, né? A gente tem que se preparar para os dois casos. Então, caso seja uma cesariana, né, que seja a melhor cesariana possível. Então, a gente planeja isso também. Você gostaria de ser... Gostaria de estar consciente durante o procedimento, que é quando a mulher não recebe a anestesia geral, né? Ela recebe a anestesia só daqui para baixo, né? Então, ela fica consciente, ela fica acordada. E aí você marca aí, se você quer dormir completamente ou se você quer estar consciente durante o procedimento. Gostaria de ter meu acompanhante comigo durante todo o tempo, sim. O acompanhante ele pode e deve ficar na cesariana. Gostaria de ter o campo abaixado de maneira que possa ver o bebê saindo, né? Então, quando a mulher faz a cesárea, fica geralmente aquele campo aqui separando, né? Para ela não ver o abdômen ali, né? Sendo cortado. Mas aí, se você quiser, você pode solicitar que ele seja abaixado um pouquinho para que você possa ver o bebê saindo. Gostaria de tocar meu bebê, por favor, deixem as minhas mãos livres, né? Então, não existe isso de amarrar a mulher em cesárea, isso é uma coisa extremamente desnecessária e violenta. Então, não precisa amarrar as mãos da mulher na cesárea, ela pode ficar com as mãos livres e deve, né, segurar o bebê depois que sair. Por favor, explique a cirurgia para mim enquanto ela acontece. Então, se você quiser, né, você pode solicitar que eles expliquem o que está fazendo. Você pode pedir para o seu acompanhante também e falando para você o que está acontecendo. Desejo que o bebê seja colocado sobre o meu peito e que minhas mãos sejam livres para segurá-lo assim que nascer. Então, isso daqui é um direito, né? A hora de ouro é um direito tanto da mulher quanto do bebê. Então, pode e deve sim o bebê ir pro colo da mulher na cesariana. É super possível, gente, fazer uma cesariana respeitosa e fazer a hora de ouro, né? Só porque nasceu de cesárea não precisa privar o bebê de todos esses direitos. E aí, depois do nascimento, aqui você fala que você gostaria que a hora de ouro fosse preservada, conforme a portaria aqui toda respaldada, que é falando, né, que é um direito. Você marca que sim, que você quer que seu bebê venha pro seu colo e faça a hora de ouro. Aí, sobre o cordão, né?
Seu parceiro gostaria de cortá-lo? Se ele gostaria de cortá-lo, você marca que sim. Gostaria que esperasse o cordão parar de pulsar, né? A gente falou dos benefícios, então é importante que espere o cordão parar de pulsar. E aí, sobre a placenta, você deseja que ela nasça naturalmente, não seja puxada? Você marca aqui. Gostaria de ver a placenta depois que ela sair. Tem mulher que quer muito ver a placenta, tem mulher que não. Então, pensa aí, né? Se você quiser, você já deixa seu acompanhante ciente. Olha, quando sair a placenta, eu quero ver. Não gostaria de ver a placenta. Sobre a amamentação, você gostaria de amamentar imediatamente após o nascimento, né? Que é a hora de ouro, quando o bebê vem para o colo e ele mama na primeira hora. Então, o ideal é que amamente imediatamente, né? Que seja oferecido fórmula, se não houver necessidade, né? Jamais. Mesmo que o bebê não queira sugar o peito, a mulher pode ordenhar e esse leite ser oferecido numa seringa de outra forma. Mas se a mulher tem leite, não precisa da fórmula, né? Fórmula só em último caso. Que seja oferecido água açucarada, que seja oferecido chupeta, aí você coloca, né? Se você vai querer ou não. Eu não gostaria que isso fosse realizado, isso aqui com o bebê. Aspiração, aplicação de colírio, banho antes das 24 horas, esfregar o bebê para tirar o verme, receber tapinhas para chorar. Isso daqui, tudo você pode marcar que você não quer, porque você tem o conhecimento de que essas práticas são violência neonatal, passíveis de denúncia. Aí, sobre os membros da família, né, depois que nasceu, você gostaria que seja permitida a visita do quarto imediatamente após o nascimento? Aí, só tantas horas, né, após o parto que você escolhe, quantas horas depois? Ou que vejam o bebê no berçário antes de ir para o quarto, ou só no horário do hospital que você vai querer seus familiares, né? Às vezes a mulher precisa ali daquele momento só ela, o marido e o bebê, para criarem um vínculo, depois, né, os parentes vêm, então você pensa aí direitinho o que você vai querer ou não. Agora, sobre os procedimentos, gostaria que o primeiro exame seja feito em minha presença, gostaria que o primeiro exame médico seja feito depois de já termos estabelecido um vínculo mãe e bebê. Não é recomendado, não é. Ai, meu Deus, não é necessário que eu assista o primeiro exame. O meu parceiro gostaria de assistir o primeiro exame. Desejo que o bebê receba vitamina K intramuscular em meu colo. Então, você deseja, marca aí o que você deseja. Se você quer assistir o primeiro exame, seu parceiro quer assistir o primeiro exame, marca aí o que vocês desejarem. O primeiro banho, você gostaria de estar presente ou não faz questão? O seu parceiro gostaria de estar presente ou você prefere que o primeiro banho seja dado em casa? Lembrando que o bebê não precisa, não deve, na verdade, tomar banho antes de 24 horas. Então, só depois de 24 horas que o bebê tem que tomar o primeiro banho. E se vocês não quiserem, vocês podem muito bem dar o banho o primeiro banho do bebê em casa, tá? Amamentação. Você planeja amamentar exclusivamente ou você planeja usar fórmula, planeja amamentar e complementar com fórmula, planeja amamentar em livre demanda, planeja amamentar com horário pré-determinado ou quando sempre que o bebê quiser. Então você marca aqui as suas preferências quanto à amamentação. E aqui você marca se você gostaria de ter o bebê no quarto 24 horas ou só durante o dia ou apenas quando estiver acordada ou no berçário ou no momento de amamentar. Então você marca aqui em que momentos que você gostaria de ter o bebê com você. E aí você pode colocar outras preferências também, se de repente tem alguma coisa aqui que você não viu, que você acha necessário colocar, né? Você coloca e aqui, né, você fala que esse aqui é o seu plano de parto, que você apresenta para que a sua vontade e autonomia sejam atendidas. Solicito que procedimento em desacordo com o expressamente escrito sejam devidamente justificados no meu prontuário médico. E aí você assina, isso aqui você entrega no momento que você der entrada na maternidade, tá bom? Então é isso. E muito obrigada. Boa sorte aí fazendo o plano de parto de vocês.